Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Na última live feita na quarta-feira às 20 horas, eu falei de um novo direcionamento nas previsões para as eleições presidenciáveis de 2022. Eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre isso, tá? Essa informação está na minha última live. Essa live foi feita no dia 19 de agosto agora de 2020, onde eu comento de um redirecionamento nas previsões para as eleições de 2022. Eu vou resgatar aqui primeiro o que eu tinha falado no ano de 2019. Me acompanhem. Depois eu vou mostrar o que os oráculos estão me mostrando agora no ano de 2020. Então, em 2019, no dia 10 de abril de 2019, eu tenho um vídeo que vocês podem olhar aqui no canal, onde, através da técnica de astrologia horária, eu mostro que o mapa horário deu a vitória nas eleições de 2022, tá? A previsão é que o presidente seja o João Dória, tá? Então, João Dória seria o presidente em 2022. Pensando no mapa de astrologia horária, esse vídeo está publicado no dia 10 de abril de 2019. No dia 12 de abril de 2019, eu comentei que provavelmente o PT não ganha para presidente em 2022. Vejam bem, nós estamos passando por um trânsito de Plutão em Capricórnio, que vai até 2022, meados de 2023. Então, nós estamos num ciclo de Plutão em Capricórnio, com Netuno em Peixes e Urano em Touro. Então, os planetas exteriores estão todos em signos conservadores. Então, é improvável, por conta disso, que nós tenhamos um presidente progressista ainda em 2022. Nós só vamos ter chance de ter um presidente progressista em 2026 ou 2030, tá? Eu ainda teria que olhar com mais cuidado o céu astrológico de 2026 e 2030, mas em 2022 é improvável que a gente tenha um presidente progressista. E o mapa horário que eu publiquei no dia 12 de abril de 2019 realmente confirma que o PT não deve ganhar a presidência em 2022. Quando eu olho também para o mapa horário do Ciro Gomes, que está publicado no canal, Ciro Gomes não ganha e o Flávio Dino também não aparece ganhando para a presidência. Nenhum dos candidatos progressistas aparecem ganhando para a presidência nos mapas horários que eu abri. A maioria eu analisei no ano de 2019. No dia 21 de dezembro de 2019, o mapa horário que eu abri para o Bolsonaro também indicava que o Bolsonaro não deve ganhar para presidente em 2022, ou seja, ele não se reelege, é o que o mapa horário estava me mostrando no dia 21 de dezembro de 2019. Todas as vezes que eu fiz essas previsões, eu deixei claro que essas previsões não são um decreto. O futuro pode mudar, eventos podem acontecer, né? E eu fiquei até mesmo de recalcular novos mapas horários no próprio ano de 2022, quando tiver acontecendo as eleições. Porém, nós estamos no mês de agosto de 2020, apareceram resultados de pesquisas de opinião mostrando o Bolsonaro se reelegendo, né? Se o Bolsonaro fosse se candidatar a presidente hoje, segundo essas pesquisas de opinião, o Bolsonaro ganharia, seria reeleito como presidente. O João Dória teve um desempenho muito baixo nessas pesquisas e o Haddad até que teve um desempenho bom, mas ele não ganharia. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi, então, abrir os oráculos novamente para ver como é que está o andamento das previsões que eu tinha feito em 2019, tá? Como eu tinha dito antes, novos eventos podem mudar a direção das previsões, podem mudar a direção das tendências.
E aí eu achei mais prático usar oráculos como o tarô, baralho cigano e também o búzios. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados que eu obtive. Me acompanhem. Ao mesmo tempo que eu falo com vocês no celular, eu estou aqui no computador, tá? No meu computador, ele está aqui na minha frente, com as imagens das tiragens de cartas que eu fiz, tá? Que eu realizei. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: Bolsonaro vai ganhar para a presidência em 2022? O baralho cigano saiu as cartas casa, lírios, livro e a carta de síntese, que é chamada de carta oculta, é uma carta que é calculada com uma técnica específica. A carta oculta deu a carta do coração. Todas essas cartas aqui são positivas para a vitória do Bolsonaro em 2022, segundo o baralho cigano. Principalmente a carta oculta do coração é uma carta muito positiva. Aqui a carta do coração está falando sim. A carta central, que é Lírios, também fala sim. A carta da casa e a carta do livro apenas complementam a tiragem. Principalmente a carta da casa passa a ideia de um resultado estável, solidificado, tá? Provavelmente Bolsonaro ganha a presidência segundo o baralho cigano. Aí eu peguei também e fiz uma tiragem de cartas de tarô pelo método Peladan, que é um método com 5 cartas em forma de cruz. Esse método, ele é um método bastante assertivo dentro do tarô para perguntas do tipo sim ou não, tá? Eu usei um segundo oráculo de confirmação do primeiro. Isso faz parte do meu método de tiragem de cartas, tá? De trabalho com oráculos. Eu abro um oráculo, depois eu consulto um segundo oráculo para confirmar o primeiro, tá? Isso eu faço inclusive com a maioria dos meus clientes. Quem procura fazer consultas comigo, o cliente paga uma consulta de baralho cigano ou tarô, eu faço a consulta para o cliente e abro uma segunda jogada de um outro oráculo para confirmar o primeiro, tá? Isso aumenta a chance de acerto e de confiabilidade da previsão. E aí o que acontece aqui na tiragem pelo método Peladan das cartas de tarô é que as cartas de tarô confirmam com bastante assertividade a vitória do Bolsonaro. Então, quando eu pergunto, Bolsonaro vai ganhar a presidência no ano de 2022, o tarô também está respondendo sim e está confirmando a leitura do baralho cigano, tá? Da primeira tiragem. Inclusive, no tarô, tá? No método Peladan do tarô, observem que a primeira carta é a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela me informa que o destino realmente mudou, tá? Então, em 2019, as indicações é que João Dória ganharia a presidência em 2022, Bolsonaro não ganharia e Haddad também não ganharia. A Roda da Fortuna nessa tiragem do tarô mostra que o destino mudou, ele se alterou, tá? Ou seja, a direção das previsões e das tendências se modificou. E aí a gente observa na leitura em cruz, tá? Que o Bolsonaro deve ganhar. A carta que representa o resultado final é a carta do mago, tá? A leitura é feita assim. Primeiro você olha a Roda da Fortuna mostrando que o destino mudou. A carta da Imperatriz mostra o arquétipo que está em falta, é a qualidade que está em falta na situação. Na verdade, a Imperatriz é como segunda carta, tá? A primeira carta é a Roda da Fortuna, a segunda é a Imperatriz, a terceira é o Sol, a quarta é o Mago e a quinta carta central é o Louco, tá? Então o que acontece? A Roda da Fortuna mostra uma mudança na direção do destino. A Imperatriz, saindo como segunda carta aqui, é a qualidade que está em falta na situação. Ou seja, a Imperatriz mostra que a qualidade que está em falta é uma estabilidade da situação. Embora o jogo esteja mostrando o Bolsonaro ganhando em 2022, isso é verdade se nada mudar, tá? Se não acontecer nenhum evento
digamos assim, nenhum evento cataclísmico ou nenhum evento marcante, relevante que mude a direção das previsões. Se não acontecer nada, por exemplo, se a esquerda não adotar uma estratégia melhor ao longo dos próximos meses e dos próximos 2 anos, os oráculos estão indicando a vitória do Bolsonaro. Mas a Imperatriz aqui, como qualidade em falta, mostra que essa situação não está fechada ainda, essa situação, esse destino não está fechado, ele ainda pode mudar. Porém, se não acontecer nenhum evento muito marcante ou relevante mudando a direção das previsões, das tendências, a carta do Sol, como terceira carta, mostra o Bolsonaro crescendo muito, ascendendo bastante, e a carta do Mago mostra o Bolsonaro ganhando. Tá? A carta do Mago faz a conclusão de que o Bolsonaro ganha em 2022, e a carta do Mago me mostra que isso é uma tendência recente. Tá? Essa projeção do presente para o futuro é algo muito recente. Tá? É uma mudança na direção das tendências que é recente. Não é algo fechado, não é algo definitivo ainda. A carta do louco aqui representa o oraculista, que no caso sou eu, o Adalberto. Tá? Aqui mostra eu me atirando, né, nessa previsão para tentar avaliar a tendência das coisas, tá? Provavelmente a carta do louco aqui mostra que eu tive uma intuição, talvez olhando os eventos, olhando esses dados de pesquisa, vi também comentários de colegas de militância, então eu tive uma intuição de abrir o oráculo de cartas para ver a direção do destino, para onde as coisas estão indo. E aí eu quis ainda abrir um terceiro oráculo para dar uma reforçada na resposta, né? Para dar uma confirmada, para eu ter mais clareza, mais certeza do que está acontecendo. Embora o destino não esteja fechado, né? Mas usando 3 oráculos que estão dando a mesma resposta, eu consigo ter uma estimativa de uma tendência forte para onde as coisas estão indo. E aí, a próxima imagem é do jogo de búzios. E no jogo de búzios, que eu inclusive tirei o jogo de búzios do lado do tarô, né? Apareceram 4 búzios abertos. 4 búzios abertos nesse método de tiragem do búzios é um sim bem forte. Tá? Então, quando eu pergunto se o Bolsonaro vai ganhar as eleições de 2022, saiu um sim forte na jogada de búzios. Tá? Então, assim, a tendência está muito forte para o Bolsonaro ganhar em 2022. O destino mudou, tá? E está muito favorável para o Bolsonaro. Tá? 3 oráculos falando sim. Bolsonaro ganha em 2022. Houve uma mudança do destino. Vou mostrar as imagens para o João Dória e também para o Haddad. Tá? Então, me acompanhem. No caso da tiragem do João Dória, eu estou olhando aqui no computador, a imagem deve estar aparecendo para vocês. Então, o que apareceu para o Dória foi a carta da foice, a carta das nuvens, lírios e, como carta oculta, a carta da foice. Tá? A carta da foice é a primeira carta da tiragem e é também a carta oculta. A carta da foice fala não. João Dória não ganha a presidência. A carta das nuvens é uma das piores para esse resultado. Então o baralho cigano foi bem firme no sentido de dizer não, João Dória não vai ganhar as eleições de 2022. Vamos entender que cada oráculo tem a sua própria egrégora espiritual. Então quando eu abro o oráculo do baralho cigano, a egrégora espiritual do baralho cigano está me respondendo não, João Dória não vai ganhar. E o baralho está sendo até bem assertivo porque você tem aqui a carta da foice. Quando a gente vai para as cartas do tarô, as cartas do tarô saíram favoráveis para o João Dória. Né? Então, como é que a gente interpreta isso? Um oráculo falou não, o outro oráculo está falando sim. Tá? O tarô está falando sim
para uma vitória do João Dória, até porque a última carta é a carta do Sol, e a carta do Sol é um sim até forte, tá? Então, nós temos um oráculo, uma egrégora espiritual falando não, João Dória não ganha. Nós temos uma outra egrégora espiritual, que é a egrégora do tarô, falando sim. Então, esse sim, logicamente, não é um sim tão forte quanto o primeiro sim do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro foram 3 oráculos falando sim e falando que ele ganha, né? O Búzios, inclusive, deu um sim forte. A gente precisa saber modular a resposta, tá, gente? E aí aqui no caso do João Dória, um oráculo falou não, o outro oráculo falou sim, e quando eu vou nos Búzios, tá? Quando eu vou aparece para vocês a imagem dos búzios para o João Dória, os búzios apareceram 2 búzios abertos e 2 fechados. Esse resultado é um sim, mas é um sim fraco, tá? É um sim fraco em comparação com o sim forte que apareceu para o Bolsonaro. Então, o que eu concluo dos 3 oráculos? Como o Búzios deu um sim fraco, não é um sim forte. Como o tarô deu sim e o baralho cigano deu não, fazendo a comparação entre os 2 conjuntos de tiragens, Bolsonaro sai em vantagem em comparação com Dória, e aí eu vou entender que o Bolsonaro ganha, tá? O Dória, na verdade, ainda tem chance. Como você tem 2 oráculos falando sim e um oráculo falando não, sendo que o último oráculo, vamos entender que o Búzios ele dá uma síntese de todo o jogo. Então o Búzios está me falando, o Dória tem chance, ainda tem chance, tá? Mas o destino, as tendências, elas se modificaram e estão a favor do Bolsonaro. Bolsonaro ganha, João Dória tem chances, mas ele não deve ganhar, tá? Mas ainda tem chances. Até porque esse destino não está fechado ainda. Nós estamos em 2020, eu estou fazendo previsões para o ano de 2022, tá? O rumo dos eventos ainda pode mudar, e aí, nesse sentido, a gente deve entender o que eu vou mostrar agora em relação ao Haddad. Me acompanhe. Quando eu olho as previsões para o Haddad, então saiu a carta dos lírios, a carta das estrelas, a carta da lua. A carta das estrelas é uma carta até bastante positiva, mas ela pode estar mostrando aqui no jogo apenas a esperança do Haddad ganhar, e não que necessariamente ele vá ganhar, né? E tudo também depende, vejam, assim, essas previsões que eu estou fazendo, tá, gente, elas são bem especulativas ainda, porque nós nem temos a confirmação dos candidatos ainda, isso a gente só vai ter em 2022. Então, todas as aberturas de oráculos que eu estou fazendo é supondo que realmente o João Dória se candidate, o Bolsonaro se candidate e também o Haddad se candidate. Então, eu estou interpretando a estrela aqui muito mais como uma esperança, né? Um desejo, uma esperança do Haddad ganhar do que realmente uma vitória, porque a carta oculta saiu a carta das nuvens, e as nuvens, tá? A carta oculta como a carta das nuvens, ela é um não razoavelmente forte, tá? É um não forte. A carta das nuvens é um não forte. Então veja, lírios mais estrela mais lua. A carta oculta foi a nuvem. A carta oculta, ela é uma carta calculada matematicamente, tá? Essa carta, ela é calculada a partir das 3 cartas que foram tiradas. No futuro eu faço um vídeo ensinando como calcular matematicamente a carta oculta. Mas a carta oculta, ela é uma carta de síntese e ao mesmo tempo ela dá uma síntese, né? Ela é uma carta de complemento, uma carta de síntese de sim ou não, tá? E ela me responde não. A carta oculta está me respondendo não para o Haddad. Quando eu vou no tarô, o tarô começa de novo, ó, vejam, eu embaralhei, joguei. Quando eu abri, o tarô começou com a roda da fortuna. Aqui eu interpretei a roda da fortuna como uma instabilidade da situação. Esse destino ainda não está fechado. Porém, nós percebemos que o Haddad pode ter até um bom desempenho nas eleições. A promessa é de um bom desempenho nas eleições, porque tem a carta do carro lá em cima.
Mas a última carta lá embaixo é a carta da torre. A carta da torre é um não muito forte. A carta da torre diz que o Haddad não ganha. É um não forte como é a carta das nuvens no baralho cigano. Tá? Então nós temos dois oráculos aqui dizendo que o Haddad não ganha. Porém, quando você vai nos búzios, os búzios apareceram 3 búzios abertos nesse tipo de leitura do búzios, tá? Pela convenção desse método de jogada, eu tenho aqui 3 búzios abertos e um fechado, tá? Na convenção desse jogo. Eu estou falando isso porque tem outros métodos de jogos dos búzios em que o que eu estou falando que é um búzio aberto seria considerado um búzio fechado, e o que eu estou considerando como um búzio fechado seria um búzio aberto, tá? Então essa convenção muda de acordo com as técnicas. Mas nessa que eu estou usando, os 3 búzios estão abertos e um búzio está fechado. A interpretação dessa jogada, do jeito que ela caiu, a interpretação é dúvida. Ou seja, o Búzios não está me falando nem que sim, nem que não. Nem que sim que o Haddad vai ganhar, nem que não que o Haddad não vai ganhar. O jogo de Búzios diz que está em aberto ainda essa possibilidade. O que eu devo interpretar então? Nós temos 2 oráculos, tá? O baralho cigano e tarô, falando que o Haddad não ganha. Fora isso, tem o mapa horário de 2019, que também mostra que o Haddad não ganha. Então, a probabilidade maior, a gente tem que ser honesto, a probabilidade maior é o Haddad não ganhar. Embora ele possa ter um bom desempenho, mas ele não ganha, tá? Porém, o Búzios está dando uma esperança aqui. O Búzios está falando, olha, esse destino não está fechado ainda. Na verdade, qual foi a intuição que esse jogo me trouxe? Nós estamos em 2020. Estamos no começo do segundo semestre de 2020. Estou gravando esse vídeo no domingo, dia 23 de agosto de 2020. Até chegar 2022 ainda tem muito chão. Ainda dá para mudar a direção das tendências. A gente precisa reconhecer que os oráculos estão mostrando uma vitória forte do Bolsonaro. Antes mostrava uma vitória do Dória. O Dória não deve ganhar mais, porque houve uma mudança no destino, mas ele ainda está no páreo, a bem dizer, o Dória ainda está no páreo. E no caso do Haddad, eu não tive nenhum resultado positivo em nenhum oráculo para o Haddad. Porém, o Búzios me alerta, ainda dá para mudar esse destino, né? Isso significa, então, que a gente precisaria pensar o que o campo progressista teria que mudar das suas estratégias, e precisa ser uma mudança de estratégia radical, né? A esquerda precisaria mudar muito as suas estratégias para conseguir a vitória do Haddad. Ainda dá para conseguir? Sim, ainda dá, porque inclusive, embora os oráculos apontem que o Haddad não será vitorioso, a maioria dos oráculos, até mesmo o baralho cigano, quando a gente volta lá no baralho cigano, e espero que esteja aparecendo para vocês, quando aparece lá lírios, estrela e lua, isso é indicativo de um bom resultado nas eleições, embora a carta da nuvem indique que o Haddad não ganha, tá? No tarô, né, quando a gente vê a carta do carro lá em cima, isso também é um indicativo de um bom desempenho do Haddad nas eleições, mesmo que ele não ganhe, como mostra a carta da torre. Mas vejam, se ele vai ter um bom desempenho, já existe essa promessa de um bom desempenho, se a esquerda mudar radicalmente, melhorar a sua estratégia, a esquerda progressista, ainda que sob a liderança do PT, né? Então, se tiver uma mudança na estratégia, o Haddad ainda pode ganhar. O jogo de Búzios mostra que esse destino ainda está em aberto. Tá? O que é que eu, Adalberto, acho que precisaria mudar na esquerda progressista, tá? Para pensar numa vitória do Haddad. Primeiro, a esquerda está muito fragmentada ainda, né? Então você tem o Haddad de um lado, o Ciro Gomes e o PDT de outro lado, o PSOL de outro, os partidos não se entendem, eles entram em conflitos. Existem algumas lideranças que estão tentando unir
os vários grupos de esquerda, mas o resultado disso tem sido muito parcial. De um modo geral, o que a gente tem visto mais é a esquerda fragmentada, os votos sendo divididos. Dessa maneira não tem como a esquerda ganhar mesmo. Esse é o primeiro problema. A esquerda teria que se unir. Haddad, Ciro Gomes e as outras lideranças de esquerda teriam que se unir, senão não tem chance de ganhar da direita. Isso é crucial, é a primeira coisa que precisaria ser revista pelas lideranças políticas progressistas de esquerda. A segunda coisa que eu acho importante é a esquerda parar de ser tão reativa, né? A esquerda reativa, ela fica... Por que reativa? Porque fica reagindo a pautas do Bolsonaro, a pautas da direita. O que eu sinto de muita falta nas redes sociais que eu acompanho da esquerda progressista é uma postura mais propositiva. Ou seja, a esquerda fica reagindo às condutas do Bolsonaro ou a algumas condutas polêmicas da direita, e a própria esquerda não apresenta o seu projeto para a população. Né? Então, a gente precisaria de uma esquerda mais propositiva, ou seja, que traz as suas propostas para a população. Um detalhe importante que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: eu estou pensando tudo isso com base nos resultados dos oráculos, tá, gente? Eu abri os oráculos com base nos resultados das pesquisas, das últimas pesquisas que dão vitória para o Bolsonaro, e os oráculos estão confirmando a vitória do Bolsonaro. Então tudo isso que eu estou trazendo de reflexão foi suscitado pelos oráculos, pela minha pesquisa dos oráculos, tá? Pela minha consulta dos oráculos. Então, o primeiro ponto, a esquerda teria que se unir. O segundo ponto, a esquerda tem que parar de ser reativa e se tornar mais propositiva, trazer propostas. E aí tem um terceiro ponto importante que reforça o segundo. Se a gente lembrar de como o Bolsonaro ganhou as eleições, nós tivemos muitos votos nulos, muitos votos em branco, muitos votos nulos. Então, teve uma porcentagem muito grande do eleitorado que se absteve de votar ou que votou nulo ou em branco como forma de protesto. E isso beneficiou o Bolsonaro, na verdade. A bem dizer mesmo, analisando, o Bolsonaro nem teve realmente a maioria dos votos. Né? Então, se o pessoal que votou em branco ou nulo tivesse escolhido um candidato de esquerda progressista, no caso o Haddad, que era o mais bem cotado, o Bolsonaro não teria ganhado. Então a esquerda precisa entender que existe uma fatia do eleitorado muito grande, que está em cima do muro, ou que está indecisa, que não é de esquerda nem de direita, e que não tem um posicionamento político, ideológico claro, formado. E a esquerda precisaria mesmo trazer uma postura mais propositiva para alcançar essa parcela da população. A esquerda precisa mostrar, inclusive, que na época do Lula, na época do primeiro mandato da Dilma, durante os 8 anos do Lula, durante o primeiro mandato da Dilma, a população estava muito bem. Né? A esquerda precisa mostrar que uma política de esquerda é realmente favorável para a população. Para isso, precisa resgatar esse momento histórico em que a população estava muito melhor do que hoje, e estava mesmo. Precisa trazer propostas, a esquerda precisa ser mais propositiva, menos reativa, e focar nessa parcela da população que provavelmente vai votar nulo e branco de novo e pode favorecer o Bolsonaro ou pode favorecer algum político conservador ou neoliberal de direita. Embora Plutão, Urano e Netuno estejam em planetas que favorecem uma política conservadora, a subida ao poder de um novo presidente conservador de direita, embora isso aconteça, esse destino não é definitivo. Ele não é um destino que está fechado, pode ser alterado. E eu dei aqui as minhas contribuições, o que eu acho que pode ser feito
para mudar essa direção do destino a favor da política progressista de esquerda voltando ao poder em 2022. Embora isso seja muito difícil, os oráculos estão mostrando que vai ser muito difícil isso acontecer, a esquerda teria que ter uma mudança de atitude muito grande agora, a partir desse semestre de 2020 até o ano de 2022. Tá bem difícil disso acontecer. Então eu estou trazendo aqui a minha contribuição com os oráculos de cartas e com búzios, tá? Para essa questão. E no ano de 2022, provavelmente eu vou abrir de novo os mapas horários para ver em que pé vão estar as tendências já no ano das eleições, ok? Então esse vídeo, ele complementa, ele esclarece as informações que eu trouxe na última live da quarta-feira, às 20 horas. Lembrando que agora as lives aqui do canal Professor Adalberto Pessoa vão passar a ser de terça-feira às 19 horas. Encontro vocês então ao vivo nas lives de terça-feira às 19 horas. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!